Falar agora sobre saúde. Nós estamos em contato com o ex-ministro e hoje deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Um grande abraço, poder falar com os nossos ouvintes, né? E hoje é ouvinte, espectador, é tudo, né? Exatamente, Assiste todos os meses telespectadores. da Jovem Pan, grande Jovem Pan, que sempre acordei, sou paulistano, sempre acordei de manhã cedo com a Jovem Pan e para a escola, ouvindo não para, não para, não para, não para. E hoje a gente ouve, vê, assiste de umas mais variadas formas, né, Denise? Exatamente. E, deputado, o senhor está com duas preocupações aí em relação à área de saúde. O senhor, que além de ex-ministro da Saúde, também é médico e médico infectologista. E o senhor está preocupado com os termos do acordo com a AstraZeneca. Eu queria mais explicações a respeito disso, sendo que o Brasil está avançando com testes aí de várias vacinas para a Covid, né? Denise, todos nós já percebemos a importância da vacina para a Covid-19, não só para controlar a pandemia, salvar vidas, mas também para dar estabilidade para uma recuperação econômica no país, né? O país deter a vacina e poder garantir a vacinação para toda a população vai ser uma das grandes armas, inclusive para a recuperação econômica do país, porque mostra que tem capacidade de controlar a pandemia. O Brasil tem várias instituições construídas pelo SUS, né? No caso, a Fundação Oswaldo Cruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, o Instituto Butantan aqui de São Paulo, todas elas que cresceram muito aí nos últimos anos, também por acordos de transferência de tecnologia de vacina. Eu era ministro quando nós fizemos todo o acordo, por exemplo, da vacina da gripe, da transferência de tecnologia, na época da gripe suína, da pandemia, para o Instituto Butantan. As vacinas que estão sendo produzidas no Instituto Butantan serão produzidas usando, inclusive, essas plantas industriais da época, tanto da vacina da gripe suína, do H1N1, quanto da vacina do HPV, que a gente introduziu em 2013 no SUS, no Instituto Butantan, e no caso da Fiocruz, todas as plantas construídas ao longo da incorporação de tecnologia para a vacina da meningite, depois de uma parceria, inclusive, de biotecnologia com Cuba, ou seja, essas instituições ganharam capacidade de produção e desenvolvimento, e o Brasil faz parte do desenvolvimento. Mas nós temos duas grandes preocupações em relação a esse caso da vacina junto com a Fiocruz, a AstraZeneca, a Unifesp, né? Primeiro, são as preocupações científicas, né? A gente ainda não tem os resultados finais, embora a gente torça muito, muita esperança, tanto no caso da vacina do Butantan, quanto da Fundação Oswaldo Cruz, que se não seja uma vacina que garanta a eficácia completa, bloqueio da transmissão, como são algumas vacinas que a gente está acostumado com a vacina do sarampo, por exemplo, que pelo menos ela reduza o número de casos graves e mortes, como foi, por exemplo, o começo da vacinação contra a gripe. Mas nós temos um outro desafio, que é, tendo a vacina, garantir que essa vacina chegue para todos, para toda a população, pelo SUS, como foi feito, por exemplo, na pandemia da H1N1 da gripe suína, como foi feito o exemplo aqui da incorporação da vacina da HPV contra o câncer do colo de útero, e isso ainda não está muito claro, né? Não está evidente ainda qual que é a estratégia do governo federal para garantir a vacinação para todos. Um dos questionamentos que existem, por exemplo, sobre o acordo da AstraZeneca, que é a indústria internacional, com a Fundação Oswaldo Cruz, qual que é o grau de transferência da tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, a vacina vai ser da Fundação Oswaldo Cruz, o registro vai ficar com ela, e com isso, né, qualquer necessidade de expansão, de garantir mais vacinas, aumentar a produção, ficar sob o domínio da Fundação Oswaldo Cruz, como é, por exemplo, no caso da vacina da meningite, da febre amarela, da gripe suína no Butantan, que são transferências de tecnologias que nós fizemos em outros enfrentamentos de pandemia. Segundo, saiu uma reportagem feita por um jornalista que acompanha muito organismos internacionais, o repórter Jamil Chad, dizendo que, num memorando inicial, a empresa AstraZeneca que determinaria quando que se encerraria a pandemia, ou seja, a partir do momento que ela determinasse que a pandemia acabou, ela poderia renegociar o contrato, não transferir mais a tecnologia ou vender num valor mais alto. Então, esses esclarecimentos são fundamentais que sejam feitos, né, para que a gente possa garantir que a vacina chegue para todos. E uma outra preocupação, Denise, é
o que a gente chama de não existir o monopólio. Toda vez que um laboratório que desenvolve um produto, ele tem um monopólio da distribuição, seja medicamento, seja vacina, dá oportunidade para esse laboratório colocar um preço lá no alto que seja proibitivo, inclusive para a expansão para o sistema único de saúde, ou que se ele tiver um monopólio, um país chega lá e compra toda a produção. Né? Aconteceu isso, os Estados Unidos anunciando, por exemplo, a compra da produção de 2 vacinas que estavam desenvolvendo nos Estados Unidos, ou a empresa chamada Gilead, que registrou um tipo de tratamento para Covid-19, cobrando um preço de quase $3.000 o tratamento, um produto que não custa $30 para ser desenvolvido, uma empresa que recebeu mais de 70 milhões de reais do governo americano. Então, nós temos a preocupação também, não só de como estão os termos do acordo, a garantia de que a gente pode expandir e garantir a vacina para todos, como também não existir um monopólio. Eu sou favorável que quem desenvolva a vacina tem uma remuneração para isso, pelo esforço de desenvolver a vacina, mas ele não pode ter um monopólio da distribuição, da comercialização, senão a gente corre o risco de não garantir vacina para toda a população. Então, deputado, eu ia perguntar de outras vacinas, porque a gente vê que há uma disputa pelo mundo todo, para quem vai sair na frente, há uma necessidade global de vacinação. A gente tem parcerias com outros laboratórios estrangeiros também, como da China, a vacina da Rússia também sendo testada aqui no Brasil. O senhor tem preocupações também com relação às outras, ou o senhor acha que as condições de acordo são diferenciadas? É muito importante que a gente tenha os dados detalhados de todos os projetos de vacina que estão sendo desenvolvidos no Brasil, porque tem investimento público brasileiro, dos impostos que cada um paga, e também significa a garantia da gente fazer com que essa vacina chegue para todos, como sempre foi o esforço da vacinação do Sistema Único de Saúde. Né? Então, nós estamos exigindo essa transparência em relação ao projeto da AstraZeneca com a Fiocruz. No Congresso Nacional já pedimos detalhes, por exemplo, sobre a vacina do Instituto Butantan com um grupo estatal chinês. Desde o começo, a característica é diferente. O grupo chinês, desde o começo, sempre disse que queria transformar a vacina num bem público. O Instituto Butantan, ficou claro que o registro é do Instituto Butantan, mas é importante a gente saber essas informações. E a vacina russa que está desenvolvendo no Brasil, temos uma outra vacina de uma outra empresa chamada Pfizer, também em avaliação no Brasil. E é muito importante todo mundo ter clareza, Denise, de que é muito provável que a estratégia de vacinação tenha que se utilizar de várias vacinas diferentes, técnicas diferentes. Às vezes, uma metodologia de vacina, uma técnica de vacina não possa ser utilizada, por exemplo, em idosos, em gestantes, pelo perfil da vacina. Muitas vezes a vacinação vai ter que acontecer em 2 doses, muitas vezes a combinação de técnicas pode reforçar a defesa de anticorpos. Então, é muito importante para o Brasil estar participando de vários projetos de desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. Isso só acontece porque a gente tem instituições do SUS que foram sendo fortalecidas ao longo dos anos e que tem esse papel fundamental. A gente precisa dar esse salto também, que é garantir que não exista um monopólio. Isso o governo pode fazer, é um ato do governo, mas se o governo não fizer, nós inclusive apresentamos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 1462, assinado por vários parlamentares de vários partidos, exatamente para não permitir que quem desenvolva uma vacina, um medicamento, uma tecnologia para a Covid-19 tenha o monopólio disso, ou seja, a empresa desenvolveu, ela vai ser remunerada por isso, mas qualquer laboratório público, qualquer laboratório privado possa produzir e comercializar o mesmo produto, lógico, né, a partir de regras de qualidade, acompanhados pela Anvisa, para que você não permita o monopólio de apenas uma empresa, que facilitaria a compra de todo o estoque por um país, ou praticar preços abusivos que impediriam a vacinação para toda a população. O OMS também tem se preocupado com relação a esse assunto, só que tem uma atuação limitada, né? Ela não pode obrigar nenhum país, mesmo uma situação de emergência, de pandemia, a distribuir no geral. Teriam que ser termos de acordos. Agora, condições restritivas demais podem também levar a uma reação do próprio laboratório, não?
É por isso, Denise, que é muito importante que se siga aquilo que é estabelecido, inclusive por acordos internacionais, a OMC reconhece o chamado acordo TRIPS, que é você reconhecer a propriedade de quem desenvolveu aquele produto, mas não permitir que ele tenha um monopólio da comercialização e da distribuição. Eu queria lembrar que em várias situações, no caso da Covid, nem se fale, não existe desenvolvimento de vacina ou de medicamentos sem um forte financiamento do setor público. No caso, o Brasil, na semana passada, o próprio governo apresentou isso no Congresso, o Brasil assinou um acordo de um pool, né, um consórcio aí de países e empresas privadas para o esforço de desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, chamado COVAX Facility, onde o Brasil já teve que colocar 700 milhões de reais de dinheiro público sem ter certeza de que vai se desenvolver vacina ou não, como se fosse um valor de risco, uma antecipação. Isso o Brasil, imagine os outros países, o quanto investiram, né? Eu citei um exemplo aqui da empresa Gilead, que desenvolveu um medicamento para a Covid-19, e ela recebeu 72 milhões de dólares do orçamento público dos Estados Unidos para desenvolver esse medicamento, e depois ela queria cobrar $3 mil o tratamento, um medicamento que não custa $30 para desenvolver. Então, Perfeito. de fato, Denise, tem um meio do caminho necessário, e no caso de uma pandemia como essa, a gente não pode nem titubear, porque nós estamos falando não só de vidas a serem salvas, mas de recuperação econômica também, onde a defesa da vida tem que estar em primeiro lugar, reconhecendo, remunerando quem vem a desenvolver, mas não permitindo um monopólio que coloque em risco não só a oferta do produto, porque pode ser comprado por um país só, né, e também coloca em risco o custo para distribuição para toda a população. E, deputado, o senhor também tem questionado aí o Revalida, preocupado aí com a dispensa de médicos aí nos próximos dias. Como é que está essa situação? O pessoal do Mais Médicos, né? Denise, o que é o Revalida? O Revalida é uma forma, né, uma espécie de uma prova, foi criado quando eu era ministro da Saúde, o Fernando Haddad era ministro da Educação na época, uma portaria comum, em 2012, a gente organizava essa coisa. Uma pessoa que se formou fora, que queira exercer a medicina no Brasil, ele vai lá e presta essa prova, todo ano acontecia a prova. A partir de 2017, ela foi interrompida, parou de acontecer. Então, 2017, 2018, 2019, nós temos vários brasileiros que formados no exterior, querem voltar a atuar com o médico do Brasil, não puderam fazer a prova, porque a prova não existia. Nós temos nesse momento 15 mil jovens médicos brasileiros que atuaram pelo Mais Médicos, como você falou. Eles tinham um prazo aí no máximo de atuação de 6 anos, encerrou o contrato deles, eles querem fazer o Revalida e o Revalida não era realizado, né? Então, em 2017 não teve a Revalida, 2018, 2019 não teve. Nós, então, no Congresso Nacional, aprovamos uma lei obrigando o governo a fazer. Qual que é a preocupação que existe? O edital que saiu nesse momento da prova do Revalida, o governo já não fez no primeiro semestre, ele é obrigado a fazer, não fez, soltou um edital agora, ele tem cláusulas ali que são diferentes do que está na lei. A principal é o seguinte, criou uma terceira fase, né? A lei estabelecia 2 fases da prova, uma prova escrita e depois uma prova prática. Todo mundo se inscreve na prova escrita, da escrita para a prática tem uma espécie de filtro, ou seja, um número menor de pessoas passando a prova prática, aí esse médico, inclusive, ele paga uma taxa adicional por estar na prova prática, que é a que tem o maior custo, só que no edital saiu uma terceira fase, que não existia, não estava prevista antes. E muita dificuldade dos médicos tentarem se cadastrar, subir documentos para poderem participar da prova, e tiveram dificuldade e o MEC não deu assistência nenhuma. Então, tem muita gente reclamando, a gente recebeu essas reclamações. Tem também 120 médicos que estão encerrando o contrato, poderiam ser renovados, não está sendo renovados. E nós temos 15 mil médicos brasileiros que vivem aqui, que atuaram no Mais Médicos, poderiam estar cuidando da nossa população e não foram chamados pelo governo na atuação nesse momento da Covid-19. Então, esses questionamentos que estão sendo feitos por nós pelo Congresso Nacional. Perfeito, nós conversamos aqui com o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, ex-ministro da Saúde e médico infectologista. Daí toda essa preocupação com relação à vacina, com relação à Revalida. Deputado, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Denise? Um grande abraço.